Olá, seja bem-vindo a mais um momento de reflexão nossa no breve catecismo de Westminster. Hoje nós vamos nos deparar no estudo sobre a criação do ser humano. O reformador João Calvino abre a sua obra clássica de teologia chamada Institutos da Religião Cristã, falando dos dois conhecimentos essenciais do ser humano, o conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo. Bem, a palavra de Deus nos apresenta a realidade humana como sendo uma realidade fruto da criação de Deus, e há algumas características especiais que nós vamos considerar hoje. A pergunta número 10 do breve catecismo de Westminster nos diz o seguinte: como Deus criou o homem? E a resposta nos apresenta alguns dados importantes e essenciais para a compreensão da natureza humana, da essência humana, do ser humano, que é a seguinte: Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Esta é uma belíssima maneira de resumir a obra da criação, sobre o ser humano, da criação humana especificamente. Pois a Bíblia nos apresenta que o ser humano, diferente das demais espécies, foi criada com uma característica diferenciada. Em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, nós lemos: criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Como nós já vimos anteriormente, Deus é Espírito. E se Deus é Espírito, como disse o Senhor Jesus falando com a mulher samaritana, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Portanto, a imagem de Deus e a sua semelhança não estaria em nós no aspecto físico, mas tão somente na nossa natureza espiritual, a natureza não física, a natureza metafísica do ser humano, para além da realidade física. A realidade natural nossa, nós somos semelhantes ao restante das criaturas. Compartilhamos o desenvolvimento, desde a concepção, passando por todo o ciclo da vida como nós temos, até o fim da vida material como nós a conhecemos agora, que não é o fim da existência humana. Porém, a realidade de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus e termos o fôlego de vida comunicado pelo próprio Senhor, a alma presente, nos mostra que nós temos uma dupla natureza. Nós somos corpo e alma, uma realidade física e uma espiritual. Nós temos uma natureza carbonada, que toma contato e semelhança com o restante da criação, e uma natureza sobrenatural, que nos liga a Deus e que nos comunica características que são próprias. Veja que o texto sagrado nos diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, essa imagem e semelhança está na natureza espiritual humana, não na natureza física. Na sua parte espiritual. É em nossa alma que se dá a semelhança e a imagem de Deus. Porém, a Bíblia nos diz um dado curioso, porque logo em seguida diz que macho e fêmea os criou. Sendo Deus o único ser triuno, ou seja, o único ser constituído de mais de uma pessoa, de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, não há nenhum paralelo no universo de uma realidade una e múltipla, como nós vemos que Deus é. Porém, Deus nos cria de alguma maneira, emprestando algumas características que são próprias a si, em nós, expressa na nossa relação conjugal, acima de tudo. Porque logo em seguida a Bíblia diz que Deus criou o ser humano macho e fêmea, o que nos mostra que nós somos criados com um potencial relacional. Mas diferente dos animais que se relacionam por instinto, ainda que alguns sejam monogâmicos ao longo de toda a sua vida, o ser humano tem no relacionamento humano heterossexual a capacidade de constituir sentido, significado e companheirismo intencional. E mais, vida. Como Deus gera a vida, é da união de um macho com uma fêmea da espécie humana que a vida humana continua sendo procriada. Isto é uma natureza essencial, não tem como você remover este aspecto.
o exagero ao ponto de se negar a contribuição da parte biológica, da parte de alguns quanto às contribuições históricos-culturais, chegam até mesmo a negar a identidade essencial da biologia. Mas a nossa identidade biológica também expressa algo que Deus pensou na complementariedade de vocação, de propósito, inclusive sexual, que gera vida, potencial para a vida. Fomos criados com capacidade de reflexão, de domínio e de governo. É tanto que, apesar de sermos uma espécie não tão forte assim, não tão longeva quanto outras, não temos asas, nem guelras, mas nós conseguimos dominar toda a criação pela capacidade que a imagem de Deus nos dá de governo e de domínio. Construímos aviões, submarinos, podemos voar, podemos mergulhar, podemos enfrentar intempéries, viver em qualquer lugar deste planeta, basicamente por causa das características, dos atributos comunicáveis de Deus para nós. Inteligência, governo, justiça, santidade. Apesar do pecado ter nos afetado, não nos roubou esses potenciais, antes os distorceu. O texto bíblico nos diz em Romanos 2, 14 e 15, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles mesmos de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Esta consciência, esse senso de busca de sentido, de justiça, ainda que distorcido, que está presente em nós, expressa em Imago Dei. E o salmista, no Salmo 8, versículos 6 a 8, diz o seguinte, sobre o homem, ser humano. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Um pouco menor que os anjos os fizeste. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus para glorificá-lo e expressar quem Ele é nas nossas relações com Ele, com o próximo, com a natureza. Que Deus nos ajude. Ó Deus bendito, nós te rendemos graças por esta tão digna condição que nos criaste e suplicamos a Ti o Teu auxílio para vivermos de forma a glorificar o Teu nome e experimentarmos a restauração desta imagem pela presença do Teu Filho Jesus e a ação do Espírito Santo em nos conformar, seguindo-nos, moldando-nos e guiando-nos pela Tua santa palavra. Oramos em nome do Teu Filho. Amém.